Amém. Então, Mateus 6:33. Só para completar o que ela estava dizendo, Mateus 6:33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, eu coloco esse versículo aqui como base, né, para tudo. E aí, como ela disse, ela se preocupa às vezes com algumas coisas, mas buscar primeiro o reino de Deus, né? Então, se eu busco primeiro o reino de Deus, eu não vou me preocupar com o botijão de gás que faltou, né? A gente dá um jeito. Então, por isso que às vezes ela se aperreia mais um pouquinho, né? Mas eu procuro me lembrar da palavra da qual ela me sustenta. Então, assim, se eu confio na palavra, se eu creio no meu Deus Todo-Poderoso, eu não vou me preocupar com pequenas coisas, né? For uma coisa grande, a gente pode até, mas com as coisas miúdas, para mim, já foi, né? Então, por isso que às vezes ela estranha e vê assim, poxa, mas por que você, era para você estar preocupado também, né? Mas aí eu penso assim, é só um botijão de gás. E se não for possível comprar hoje, amanhã a gente compra. Dá um jeito, né? Mas ela fica preocupada, mas tem a janta, tem não sei o quê. Eu digo, como qualquer coisa que tiver aí, se não tiver a gente compra, não tem problema, né? Mas ela já fica mais assim, ai meu Deus, como é que vai ser a janta, como é que vai ser, os meninos vão sair. Eu sou muito assim, tipo, coisa pequena, a gente não coloca preocupação, porque já existem tantas coisas que realmente nos preocupam, para que eu vou me preocupar com coisa miúda, né? Então eu sempre dou um jeito. Às vezes ela diz assim, poxa, eu esqueci, faltou, não tenho a carne para a gente, hoje vai ser só feijão e arroz. Eu digo, faz um ovo aí, tá tudo bem. Eu não me preocupo com isso, eu não vou ficar, sabe, perdendo meu tempo com coisas pequenas. Para mim não tem problema isso aí. Então, assim, eu sempre deixo tudo para que ela resolva tudo, mas tem certas coisas que eu digo, não precisa se preocupar não, deixa assim mesmo, tá bom. Eu não sou de exigir nem de cobrar coisas dela e ficar, olha, você tem que dar conta disso, daquilo outro, de maneira nenhuma. Porque eu sei que essa palavra que ela já diz tudo, né? E aí, se eu me preocupo mais com o reino, as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus proverá as outras coisas, né? E no final das contas dá tudo certo como deu, né? E sempre dá. Porque Ele, na verdade, Ele cuida de nós, né? Ela diz que eu cuido dela, mas na verdade é Deus cuida de nós. E sempre cuidou e sempre cuidará. E eu estava fazendo escola de ministro e recebi uma palavra, né? O pastor lá fez uma ministração sobre família, né? E ali ele deu uma palavra dizendo assim, olha, ainda esse ano uma pessoa da tua família vai se converter. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que essa palavra é para mim? Aí eu fiquei pensando nos meus irmãos, né? Porque lá em casa todo mundo é convertido, já está. Mas aí meus irmãos, eles não são convertidos. Aí eu fiquei pensando assim, será que aquele meu irmão vai se converter? Porque eu senti que a palavra era para mim, né? Aí eu disse, pode ser aquele, né? Ele gosta das coisas da igreja, tudo bem. Aí lá em casa são 3 irmãs e 4 homens, né, no caso. E aí, uns moram fora, né, tem uma que mora no Rio de Janeiro, outro meu irmão também mora no Rio, tem 2 que moram aqui, né, enfim, são muitos. Aí eu fiquei olhando para cada um, vendo qual seria que poderia se converter, né, já que aquela palavra ela tocou bastante em mim, eu acreditei que era para mim. Aí eu fiz aquela visão, aquele, pode ser aquele, aquela, pode ser aquela. E eu tenho uma irmã que mora fora, longe, e eu nem pensei nela. Eu disse assim, não, essa daí, eu nem me lembrei dela, porque na minha visão, assim, essa não tem jeito. Não, essa daí não. Os outros, talvez, quem sabe, né? Mas essa irmã da qual eu nem me lembrei para dizer, será que é ela? Passou desapercebida. E foi justamente essa que se converteu. Então, para você ver como Deus é o Deus do impossível mesmo, né? E aí, ela falou comigo, ela entrou em contato comigo e disse assim, oi, tudo bom? Ela não tem muito tempo de conversa, mas nesse dia ela falou comigo,
Aí ela disse assim, ontem eu fui para a igreja. Aí eu disse, foi para a igreja? Aí eu me lembrei da palavra. Quando ela disse, ontem eu fui para a igreja, eu me lembrei da palavra. Meu Deus, será que ela se converteu? Aí eu perguntei, tu aceitaste Jesus como teu Salvador? Ela disse, aceitei. Eu disse, glória a Deus, a palavra é para mim. Deus é maravilhoso. Quando ela disse que tinha aceitado, eu fiquei feliz demais, porque ela realmente era difícil. Os outros ainda poderia, né? Ainda são meio, mas essa daí era difícil. Coloca a primeira foto para o pessoal ver quem é. Ó, ela vê, é essa daqui do vizinho, o meu irmão do lado de cá. Esse é o irmão mais velho. Aí a gente foi para o culto em Campina Grande, né? Ela veio aqui, né? De viagem. Aí coloca a segunda. Aí eu disse assim, com o pastor aqui, quando ela veio, né? Junto com o pastor, Dona Tatiana. Tá vendo aí, né? Essa que está junto com a Dona Tatiana. E aí, recentemente eu perguntei a ela, tu estás indo para a igreja, está tudo certinho, tudo bonitinho, porque eu vou dar o testemunho, tem que, né? Senão... Aí eu fiquei, né? Não, porque se converte às vezes, né? Você sabe, né? Não é incredulidade não, mas é confiança. Diz, olha, amanhã eu vou falar e tal, eu quero dar um testemunho para o pessoal ver que Deus é poderoso e é maravilhoso, né? Porque, olha, eu quero que você entenda o seguinte, assim como aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua, amém? Se você crer, seus familiares também vão se converter, não se preocupe não. Mesmo aquele duro, difícil que você acha que não tem jeito, tem sim, porque essa daí era difícil. Coloca a terceira. Aí ele está indo para a igreja, estou assim aqui, ó. Eu viajei 50 quilômetros para ver esse cantor aí, ó. Fernandinho. Ele foi lá, numa outra igreja, né, que ela estava longe, ela disse, viajei 50 quilômetros quando soube que ele ia vir, só para assistir o culto com eles e ouvir eles cantando. Disse, então se converteu mesmo, viu? Porque 50 quilômetros. Tem outra, passa a segunda aí. Aí nesse dia também veio a Aline Barros, né? Aí ela mandou as fotos para mim e disse, pronto, então está confirmado, está tudo bonitinho, vou dar o testemunho, pode deixar. Ela disse, manda o link que eu vou estar assistindo aqui. E aí ela já está vendo, com certeza, assistindo a gente também, né? E eu deixei um versículo aqui, porque você sabe que Deus, ele sempre se preocupou com a família, né? A família sempre foi uma preocupação de Deus para que a família permanecesse no caminho. E lá em Êxodo 34:15, se você estiver acompanhando aí, vamos lá. Êxodo 34:15, ele fala o seguinte: é a preocupação de Deus, né, para com a família. Deus, ele sempre quis um povo separado, né? Ele sempre quis ter um povo separado para ele, para a honra e glória dele. E aí, no Velho Testamento, esse povo era, como a gente sempre lê lá no Velho Testamento, era o povo de Israel, né? Ainda é também. Mas hoje nós sabemos que não é só o povo de Israel que é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Aqueles que aceitaram a Cristo, todos nós somos o povo de Deus. E Deus, ele se preocupa, assim como se preocupou com o povo dele no passado, ele se preocupa com a gente, né? Para que a gente permaneça no caminho. E a preocupação de Deus, na verdade, é que não só nós permanecemos no caminho, mas a nossa família esteja no caminho, andando no caminho. E os nossos filhos também acompanhem e sigam no caminho. Então, você já se converteu? Amém, glória a Deus. Mas seus filhos também precisam vir para o caminho, se eles não estão, né? Então, essa sempre foi a preocupação de Deus, que você entre no caminho e que você coloque também os seus filhos no caminho. Então, a responsabilidade do crente hoje é colocar os seus filhos no caminho. Se eles não tiverem, você tem que fazer o seu esforço, dar o seu jeito, para que vocês possam trazer eles para o caminho, que na verdade para o caminho do Senhor. Então assim, se você se converteu, seus filhos não são convertidos, então você tem essa, você deve orar, você deve buscar a Deus para que eles sigam no caminho. Deve dar bom exemplo, né? Deve convidar eles para vir à igreja, orar por eles, enfim, fazer de tudo para que eles possam permanecer no caminho. Esse é o propósito de Deus, sempre foi. Aí diz assim,
Acautelai-vos, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses falsos, eles oferecerem sacrifícios, convidando você, e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Ou seja, a preocupação de Deus era: olha, não deixe que seus filhos casem com mulheres estranhas, porque elas vão fazer com que seus filhos adorem a outros deuses. E não é assim que tem que ser. Vocês têm que seguir no caminho. E aí essa era a preocupação de Deus no passado, para que o povo não se misturasse com pessoas que não serviam a Deus, né? E hoje a preocupação de Deus é essa, que as famílias que não têm seus filhos ainda todos na igreja, né? Vai que você se converteu, você já tinha 30, 40 anos, então seus filhos andaram juntamente com você no caminho do mundo. Você se converteu, veio para a igreja e seus filhos continuam lá, né? É normal isso acontecer. Mas agora você tem um propósito, que é trazê-los para a casa do Senhor, trazê-los para o Senhor, oferecer seus filhos em sacrifício ao Senhor, né? Ou seja, ainda que eles digam: eu não quero saber de igreja, não quero saber de Jesus, vai você, eu não vou, mas esse deve ser o seu objetivo, trazê-los para o Senhor. É você que tem que ter, né, essa posição de dizer: não, eu vou orar, eu vou fazer o que eu puder fazer para trazer eles para o caminho do Senhor. Já que você também já está aqui, graças a Deus que você já está, né? Então você agora tem esse propósito, porque é assim que Deus quer, que a família esteja no caminho e permaneça no caminho. E daí, quando eles casarem também, que os filhos deles também façam a mesma coisa, permaneça no caminho. Porque nós somos um povo escolhido de Deus. Você, na verdade, se você for ver direitinho, lendo a Bíblia, você vai ver que, na verdade, nós somos um povo privilegiado, porque nós temos Cristo e temos o Espírito Santo. E da mesma forma que você tem, você deve oferecer também, né, trazer, ensinando com palavras, trazer seus filhos, ensinando essas verdades para eles também, para que eles permaneçam no caminho. É assim que Deus quer. Porque se você, vamos dizer que você despreze e diga: mas eu já chamei, eu já orei, eu já fiz de tudo, meus filhos não querem saber, não tem jeito. Se você fizer assim, é como que você mesmo não estivesse dando valor ao que você tem. Porque se você for conversar com qualquer pessoa, né, na escola, por exemplo, falando daqueles filhos que estão estudando, você vai ver que todas aquelas mães querem dar o melhor para os seus filhos. Você falar com elas, você vai dizer: eu quero dar o melhor curso para o meu filho, eu quero que o meu filho estude, seja uma grande pessoa, um advogado, sei lá, um professor, uma coisa bem em alta, né? Eu quero que meu filho seja isso, aquilo, outro. Toda mãe quer dar o melhor para o seu filho, todos os pais. Mas se você, sabendo que Jesus é o melhor, é a nossa riqueza, né? Jesus é maravilhoso, e você não quer dar o melhor para o seu filho, então tem alguma coisa errada com o que você está conhecendo, né? Porque se nós conhecemos e sabemos que o nosso Deus é poderoso e pode todas as coisas, e Ele é o caminho verdadeiro, por que eu não vou oferecer isso para os meus filhos? Já que eu deveria dar o melhor a meus filhos. Então, você deve se preocupar com isso, em procurar trazê-los, né, para o caminho. Procurar fazer com que eles sigam no mesmo caminho que você está seguindo. Porque se você desprezar e deixar para lá, significa: eu estou com Jesus, mas também, né, não é tão bom assim, então deixa os meus filhos para lá. Não, o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é poderoso, Ele é, na verdade, nós deveríamos entender que Deus é tudo para a nossa vida. Porque sem Ele nós não podemos nada, né? Ele nos deu tanta riqueza, tantas coisas boas. Tudo de bom nessa vida, tudo vem dele. Se você tem alguma coisa boa, pode ter certeza que foi Deus. Você tem algo: eu tenho um bom emprego, eu ganho um bom dinheiro, eu sou uma pessoa isso, aquilo, outro. Tudo foi coisa que Deus fez na sua vida.
Então você deve ser grato ao Senhor por isso, né? Por mais que você se esforce, não, mas eu trabalho com muito esforço, eu estudei muito, eu fiz por onde, mas tudo é graça de Deus. Mesmo você tendo se esforçado, mesmo tendo você feito o suficiente, mas tudo foi graça de Deus. Por mais esforço que você fez, é graça de Deus. Se nós temos um casamento abençoado hoje, não é porque a gente é isso ou aquilo outro, não, foi graça de Deus. Ah, mas eu faço a minha parte. Mas mesmo assim, é a graça de Deus que nos alcançou. E por isso nós temos um casamento abençoado. Vamos fazer agora 30 anos, né? Em outubro. Então, quer dizer, é graça de Deus. Porque nós sabemos que casamento tem os problemas, tem as dificuldades, né? Tem as coisas que a gente tem que ir se ajustando. Na verdade, no casamento tem que haver perdão todos os dias, né? O perdão ele tem que acompanhar a gente todos os dias. Todos os dias eu tenho que perdoar, todos os dias eu tenho que estar perdoando, porque sempre tem umas coisas. Se eu for colocar, por exemplo, qualquer coisinha, ou ela também, for dizer, isso aqui eu não gostei, e não perdoar, o casamento não vai à frente, né? Então tem que haver perdão todos os dias. Embora que haja muito amor, embora que haja, né? Mas todos os dias tem um perdão. Tem aquela hora que a gente vai dizer, não, deixa isso para lá. Então, quando a gente aprende isso, aí a gente segue em frente com o casamento. Se você quiser ter um casamento de 40 anos, 50 anos, então já fica a dica. O perdão tem que existir todos os dias. Se não existir todos os dias o perdão no seu casamento, pode ter certeza que ele não vai durar. Mas se houver o perdão, pode ter certeza que esse casamento ele vai à frente. Ele vai durar 30, 40, 50, né? 100 anos e assim por diante. Porque o perdão está acima de tudo. E outra, Jesus ele já nos ensinou, né? Ele já disse, lá na oração do Pai Nosso, ele disse, perdoa a gente quando vai orar diz, perdoa, Senhor, os meus pecados, né? Assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Então entenda, se eu não perdoar aquele que me ofendeu, Deus também não vai me perdoar. Então se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que também dar o perdão. Só pedir. Você também dá. E você dá e você recebe. Aí fica aquela troca, né? Então, quando, por exemplo, acontece, né, que ela faz algo que eu não gosto, isso é normal para ser humano, né? Todo mundo faz. Aí ela faz algo que eu não gosto. Aí eu me lembro, eu também sou imperfeito, eu não sou perfeito. Eu também faço algo que ela não gosta. Então chegou a vez de eu perdoar. Aí eu perdoo fácil. Porque eu sei também que tem coisas que ela perdoa de mim, que eu também faço, que ela não gosta. Então fica fácil, é só devolver, né? É só trocar com a mesma moeda. Ela me perdoa, eu perdoo ela também. Está tudo certo. E aí eu digo, Senhor, me perdoa. Aí você tem perdoado? Tenho sim. Então pronto, eu vou lhe perdoar. Então assim fica uma troca. Então quando a gente entende isso, fica fácil para a gente receber o perdão de Deus e para a gente também dar. E assim o casamento prospera. É assim que a gente tem esses 29, vai fazer 30, né, agora. E às vezes tem pessoas que dizem, outro dia eu cheguei para uma pessoa, e ela disse assim, tu ainda estás casado, que a gente se encontrou na rua, um amigo antigo tal, a gente se encontrou na rua, fazia tempos que a gente tinha se visto, uns 15 anos por aí. Aí ele disse assim, tu ainda estás casado com a mesma esposa? Eu disse, sim, com a mesma esposa. Não, porque hoje em dia, né, sabe como é? Eu já estou na terceira. Eu disse, não, tudo bem, eu estou com a minha primeira ainda. Na verdade, eu sou casado com ela 2 vezes. Eu sou casado porque quando a gente fez, foi 25, né? 25 anos de casamento, a gente completou 25 anos, a gente prepararam, na verdade, uma festa para a gente, e a gente conseguiu fazer a renovação de votos, né? Como se fosse um casamento, a mesma coisa de um casamento, entrando, aquela coisa toda, uma festa, fizeram uma festa para a gente, e aí a gente casou de novo 25 anos depois, né? Com direito à entrada, aquela entrada de casamento, né? Que a gente até hoje fica se tremendo quando vai entrar para, né? E aí teve a cerimônia de casamento, assim, de renovação de votos, foi muito bonito. Então 25 anos depois a gente casou de novo, né? E aí a declaração da gente foi, se tivesse casado de novo eu casava com a mesma pessoa, né? Então é assim que a gente vive. E agora a gente vai fazer 30, quem sabe se não vai ter um casamento de novo, né? Mas vamos ver. Então é assim que a gente faz.
E graças a Deus tem dado certo. A graça e o favor de Deus tem sido na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui. Se não fosse a graça e o favor de Deus, não teria vitória, né? E nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos abençoado. E é por isso que vamos completar agora 30 anos, né? E é uma bênção, é uma maravilha. Mas é graça e favor de Deus. Não pense que é só a nossa força. É o favor de Deus na nossa vida, assim também como pode ser na sua. É só você crer e buscar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém?